né? Vai começar a coletiva aí. Tá não, tá saindo não. Agora. E essa foi a escolha, principalmente para elevar a altura e porque o Rezende vinha fazendo um bom jogo. Eu sei que vai ter o erro, todo mundo vai logicamente culpar. Ele quis afastar a bola, infelizmente pegou errado na bola. Eu acho que. Acho que deu uma travada aí. Ah, voltou. Cadê o O lance que foi Sem afastar áudio. a bola. Agora. Mas eu acho que foi uma Ficou escolha ambiente, viu, acertada Yuri? nesse sentido. Aí depois, sim, depois nós trocamos, passamos o Nico já um pouco cansado, passamos ele para a primeira, logo depois tiramos, baixamos já Lucas para a primeira, para ter Caulinho para Michel. Tivemos volume, tivemos controle de jogo, 2/3 do jogo com a bola, mas erramos bastante saídas de jogo, erros de passe, foram propiciou as melhores chances para o Vitória. E acho que os 2 gols saem de 2 infelicidades. E uma bola no braço sem ninguém ali, a bola ia passar abaixo, a gente tem tiradeira tranquila a bola. E o lance que a gente vai afastar a bola e infelizmente enrosca e acaba ajeitando o jogador da Vitória a fazer o gol. Rogério, você tem falado muito na questão de competir, né? E nós vimos o Bahia competir contra o Palmeiras e contra o Flamengo, as 2 melhores equipes do futebol brasileiro. E hoje o Bahia pega uma equipe que só havia vencido 5 jogos em 27 e briga só para não cair para a segunda divisão. Por que o Bahia não conseguiu competir do mesmo nível que nas suas primeiras equipes? O Bahia competiu, não dá para a gente pode logicamente negar erros que acontecem durante o jogo, mas dizer que o Bahia não competiu. O Bahia pressionou, o Bahia teve controle de jogo, não conseguiu tantas oportunidades claras de gol. O Vitória, muita bola longa no espaço e conseguiu as suas oportunidades, muito mais, acho que por erros nossos de saída de jogo. Espero que a venha construir. Me desculpa. Vamos seguir. A gente está plugado na mesa lá. Joga o lapela lá, Yuri, por favor. Oi. Ok? Tô falando. E eu acho que a gente competiu, não deixou de competir. Quando o resultado é negativo, a gente encontra sempre. Eu acho que nós competimos muito contra o Flamengo e conseguimos o resultado. Competimos muito contra o Palmeiras e conseguimos o resultado. Competimos muito hoje e não conseguimos o resultado. E aí você começa sempre, normalmente, as pessoas tendem a achar que você não competiu, as escolhas foram erradas. Normalmente, quando você ganha, as escolhas foram certas, e quando você perde, as escolhas foram erradas. Eu não acho que o time deixou de competir, acho que não fez um grande jogo, não fez um jogo excepcional, concordo com você, mas muito por erros individuais, alguns passes errados, escolhas erradas. Mas mesmo assim, eu acho que se a gente não tivesse cometido erros grandes, como foram o do pênalti e da bola afastada, nós não poderíamos ter ganho o jogo. Acho que tivemos volume para ganhar o jogo. Boa noite, Rogério. Você falou agora há pouco sobre a questão da escolha do Rezende. Claro, um estudo do que o Vitória mais tem trabalhado para que você pudesse também estar prevenido com relação a isso. Eu queria entrar no tema das ausências, que são ausências importantes desde de um longo período. Sim. Já que o Bahia vem sofrendo com isso. Já nesse ponto de escolher jogadores em virtude das melhores qualidades dos seus adversários, o quanto essas ausências têm cada vez mais minado suas opções e atrapalhado o seu plano de jogo? Cara, dentro da maneira como a gente joga, eu não posso negar para você que um Caio, um Everton, um Juba construindo vão te dar uma melhora nessa estrutura. Mas eu acho que eles tiveram coragem de tentar, Nico, Rezende, enfim, todos tiveram coragem de tentar. Logicamente que o índice de acerto, por serem jogadores até de características diferentes, nós até tentamos um ataque, sabendo que não tínhamos tanta construção, um ataque mais de velocidade, de ataque ao espaço. Você vê o Ademir sai cara a cara com o goleiro, o Juan Pablo faz uma jogada boa, que um cruzamento quase sai gol. Tentamos explorar ao máximo, porque sabíamos que não tinha a mesma qualidade de jogo, de construção, com a ausência de tantos jogadores. Então, se você pensa que não atrapalha dentro do modelo de jogo, claro que atrapalha. Mas, principalmente quando você começa a ter trocas, muitos jogadores jovens também no banco, né? Mas não foi por isso. Eu acho que nós hoje não vencemos o jogo porque erros pequenos, eles são aceitos no jogo. Quando erro acaba assim, e não por falha, mas acontece. O Arias não queria fazer o pênalti, o Rezende não queria errar o chute, e acaba. Uma bola bate no braço. Quem devia ter ido na marcação era o Arias, o Nestor deveria ter ficado pro lado de fazendo a cobertura. No final, quem acabou indo na bola foi o Nestor, e o Arias
fica praticamente sem função na área e ainda a bola bate no braço. Então, claro que é normal que você sempre tenta encontrar coisa. O time não competiu. Não, o time competiu, o time lutou, mas cometeu alguns erros acima do padrão e isso, infelizmente, traz a derrota. Sim. Pode fazer? Rogério, boa noite. Rogério, boa noite. Nos últimos 8 jogos como visitante, o Bahia acabou sofrendo gol nos 8. Nos 8 jogos, uma média superior, inclusive, a 2 gols por partida. Desses 8, em 5 foram 2 gols ou mais. Do G6, o Bahia tem a pior defesa. A sangria defensiva hoje é o que te mais preocupa no time do Bahia para conquistar essa vaga na Libertadores? Não me preocupa. Me preocupa bastante as ausências na defesa. Eu acho que hoje não tínhamos o Santi, não tínhamos o Juba, não tínhamos Gilberto, mas em matéria de zagueiros nós temos alguns zagueiros no elenco, no banco. Não é o setor que mais preocupa a gente. Eu acho que, logicamente, a gente teve ausências sentidas no meio-campo. Né? O próprio William hoje, talvez também poderíamos ter uma troca para o Thiago, não tínhamos praticamente essa troca. Eu acho que as ausências são mais sentidas pelo padrão, pelo modelo de jogo. Mas defensivamente nós botamos um time mais forte que nós poderíamos hoje aqui. Você não controla uma bola que bate na mão, isso sai do controle. Não adianta a gente querer colocar isso, não é o padrão, não é o normal. A bola, se o Arias passa a 15 centímetros de um lado, chegaria nós tiramos a bola. Não é o padrão também. O normal, se o Rezende chutar mais 10 pontos, ele vai acertar. Manda esse maluco esquecer esse microfone, irmão. Ó a maluquice. Mas eu não vejo como um grande jogo, bem competitivo. Não dá pra ouvir nada. Estão fazendo de palhaçada, mano, na minha visão. Saímos aqui no comecinho do segundo tempo com a Ademir, se ele ajeita para dentro a bola, muito provavelmente nós conseguiríamos uma penalidade, uma finalização de esquerda. Ele levou para a direita, como foi o jogo do Palmeiras, ele fez o gol, hoje o Latanje faz a defesa. Então nós tivemos no final controle, Cauli sai bem na cara do gol, finaliza, desvia no jogador, a bola cruzada do Van Pablo que o Iago chega, mas também erramos alguns passes que sofremos, aquela do Dudu, por exemplo, sai na cara do Ronaldo, né? Teve boas chances, mas a maioria desses lances precederam erros de passe nosso, que é normal aumentar um pouco mais o erro de passe quando você tem jogadores de outra característica. Boa noite, Rogério. Como você bem falou já em algumas oportunidades, o Bahia realmente tem uma performance um pouco abaixo fora de casa. Hoje, diferentemente de muitas dessas partidas, até teve um nível um pouco mais competitivo, concordo com você. Mas eu queria falar especificamente ali após o gol do Vitória. O Bahia o segundo. O Bahia vem fazendo um bom começo de segundo tempo e depois daquele gol parece que saiu do eixo. Aquilo ali simboliza muito bem o que tem sido o Bahia fora de casa durante esse período e eu queria saber o que aconteceu naquele momento para o time desligar tanto e sofrer tanto depois daquele momento. Eu não acho que o Bahia sofreu depois do gol. Eu acho que o gol é um baque. Logicamente, você estava melhor no jogo, estava melhor. De lenhar, velho. Complicado, viu, gente? Melhor no segundo tempo, começou melhor no segundo tempo. Sofre o gol, logicamente que tem um baque. Eu não acho que o time se perdeu. O Vitória teve mais uma boa chance para ampliar o marcador no contra-ataque. É normal, você se lança mais à frente. Nós tiramos, por exemplo, o Jean Lucas e Nestor nas pontas do tripé. Passou para Cauli e Michel. Cauli não tem o mesmo poder, logicamente, de marcação do Jean Lucas, né? Então você começa a sofrer um pouquinho mais de transição. Mas era a maneira que a gente tinha para tentar com o Kaique, com o Cauli, com o Michel flutuando entre as linhas, mantendo a amplitude com o Iago, o Thiago de Nova. Nós arriscamos um pouco mais, tivemos mais controle de jogo, tivemos as chances, 2 faltas que talvez poderiam ter caprichado um pouquinho mais nas faltas, tivemos as jogadas que nós conseguimos chegar, tivemos controle de jogo, mas o gol, a bola não entrou. E isso, assim, eu acho que, como você falou, acho que foi melhor do que últimos jogos que nós jogamos fora de casa, mas não foi o suficiente para conseguir vencer. Boa noite, Rogério. Queria que você falasse um pouquinho sobre a partida discreta do Sanabria. E assim, a minha dúvida é, será que se ele tivesse um lateral esquerdo de origem, a participação dele, o diferencial dele na partida não seria um fator crucial, decisivo para o Bahia ser melhor ofensivamente? Okay. Quando o Juba joga, ele joga fazendo o quê? Ultrapassando o Sanabria, ou joga construindo? Ou joga construindo?
Isso você sabe, eu sei, cada um tem sua característica. Mas o Sanabria jogou. Vamos lá, campeão, por favor. O Sanabria jogou no 1 contra 1. Não teve tanto êxito em outros jogos. Tem que reconhecer. Coloca o Mas mic lá, não Yuri. lateral de origem. Muito bem, o Jean Lucas apoiou muito ele. Depois, o Rezende foi para primeiro e o. Pode desligar, por favor. Você consegue desligar, por favor? Senão a gente não vai conseguir terminar. Obrigado. O Jean Lucas faz muita ultrapassagem, o Rezende vem por trás para dar esse apoio para ele, para a gente girar o jogo. Ele não foi tão feliz nos duelos. É simples, não adianta a gente querer achar muita coisa. Em outros jogos ele teve muita vantagem no 1 contra 1 e hoje ele não conseguiu ter essa mesma percepção, essa mesma vantagem nos dribles. Eu acho que isso de maneira simples é o que diferenciou ele em outros jogos do jeito de hoje. Rogério, para além da questão da esquerda, eu notei que ao longo do jogo, jogadores do banco de reservas foram instruir o Arias na direita, né? E a todo instante viu o Canudo, do Danilo Fernandes, levantando para orientar. Eu acho que eles vão mais para dar força do que para orientar, porque o treinador sou eu, e normalmente quem dá as orientações, ele sabe, antes do jogo, o que ele precisa fazer. Então eu não vejo como está a orientação. Eu falei no sentido de... Talvez de apoio, de força, né? Assim, né? Eu queria que você avaliasse essa. Agora travou a internet aí, voltou. Voltou. Rogério, cadê aí? Errou alguns Vamos ver passes. se aqui, Rogério. Começou o Aí. jogo no momento que teve uma no final do primeiro tempo que ele acerta um bom passe pro Thiago, que nós acho que até a jogada que Dalgu nasce no começo dessa jogada por um passe do Arias. Mas ele errou um pouco mais do que o normal, alguns passes além do normal. Não fizemos um grande jogo individualmente falando. E sobre ali o banco, todo mundo vai sempre dar força, dar apoio. Quando o cara erra, todo mundo vai lá e bate palma. Eu acho que mais ou menos nesse sentido. Mas Arias e Ademir não combinaram tão bem hoje, não saiu tanta coisa. Nestor ainda que flutuou bastante naquela região, conseguiu receber algumas bolas e fazer jogadas. Individualmente, como ele citou, o Rodrigo citou do Sanabria, eu acho que vale para as duas pontas. Nós não levamos muita vantagem no 1 contra 1 em nenhum dos dois lados. Não tivemos grandes jogadas de dribles 1 contra 1. As melhores jogadas saíram de bola no espaço e a gente atingindo o espaço. Nesse 1 contra 1, talvez não teve o brilho natural que tem o Ademir e o Sanabria não tiveram em outros jogos, como já tiveram em outros jogos e definiram jogos para a gente. Né? Professor Rogério, boa noite. Ricardo Caldas. O senhor fala muito sobre seu meio de campo, que talvez seja Eu falo sobre o time todo. a principal virtude da sua equipe, é o meio de campo. Para 2026, até por conta de como o Bahia acaba sofrendo fora de casa, o senhor pretende, no seu modelo de jogo, ter um meio de campo mais físico de imposição, até para jogar em transições fora de casa? Ou se diz aqui não? Não, eu acho que dependendo, pode ser. Tem jogadores, sei lá, o Eric, né, por exemplo, né? Apesar que nós jogamos contra o Cruzeiro com o Jean Lucas e Eric e tomamos 3-0. Então não há uma garantia, né? Mas primeiro que eu não posso pensar em 2026, porque nós temos que fazer esse 2025 acontecer ainda, né? Então assim é impossível pensar em 2026, mas assim como a gente pode elevar a altura, ter mais força na parte defensiva em jogos fora de casa, abdicar um pouco disso em jogos dentro de casa, sem dúvida a gente pode fazer mudanças táticas e em matéria de força, né? Nos jogadores que a gente tem hoje, o jogador de maior força que nós temos, Nico e Jean Lucas são os jogadores de mais força no meio campo, né? O Nestor já é um jogador mais técnico. Não tínhamos disponível o Eric, que é um outro jogador que tem um pouco mais de força, né? Para entrar, pisar, bola do lado contrário, não tem a mesma qualidade. Primeiro, segundo pode fazer, mas sem dúvida nenhuma é algo que pode ser feito. Hoje nós tentamos dar um pouco mais de força à equipe, jogando fora de casa, colocando mais um jogador alto, colocando Gabriel e David para não sofrer tanto com essas bolas no centro da área, né? Então são tentativas, acho que é válido, sem dúvida nenhuma, em jogos fora de casa, ganhar um pouco mais de força na sua parte técnica, concordo contigo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Volto já. O que deu pra entender, viu, Yuri?